Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. O Antônio Miranda, que tem um canal do mesmo nome, onde ele divulga o ateísmo, fez um vídeo onde ele buscou refutar os argumentos ontológico e cosmológico para a existência de Deus. Eu não concordei com as refutações que ele apresentou, embora eu ache que esses argumentos são sim questionáveis sob certos pontos de vista, principalmente o ontológico. Eu vou colocar aí no card o vídeo onde eu busquei refutar esse argumento, embora ele não tenha sido o assunto principal daquele vídeo, né? Eu falei no meio ali da abordagem sobre esse argumento. O ponto que eu não concordei com o Antônio foi que ele disse que nós não podemos imaginar um ser de máxima grandeza, porque tudo aquilo que está na mente humana está dentro da nossa limitação, né? Como nós somos seres limitados, nós não poderíamos conceber um ser que existe além do espaço, além do tempo, além de todas as limitações que nós temos. Eu entendo que ele está já partindo de uma premissa duvidosa, né? Ele mesmo cai nesse erro que ele aponta nos outros que usam o argumento ontológico, porque ele acredita que a nossa mente é limitada e não consegue chegar a esse conceito. Mas o fato é que nós podemos sim conceber um ser de máxima grandeza. Seria um ser que sempre existiu, um ser imortal, um ser que não pode ser apalpado, portanto ele não tem limites empíricos, é um ser que não é medível, né, que não tem limitações, é um ser que conhece todas as coisas, que tem o poder de causar qualquer coisa logicamente possível. Eu consigo imaginar um ser assim, e muitas pessoas ao longo da história também conseguiram, e eu acredito que o Antônio tem essa capacidade, mas ele acredita que como a nossa mente é limitada, tudo aquilo que nós imaginamos tem uma grandeza diminuta, tem uma grandeza limitada, e portanto, por mais que ele imagine um ser altíssimo com todas as qualidades possíveis no maior nível, esse ser para ele não pode ter a máxima grandeza. Mas eu entendo que o Antônio está exigindo algo além daquilo que é exigível. Se eu consigo imaginar um ser com todas essas características que eu falei, eu não tenho como aumentá-lo. O contra-argumento do Antônio ao argumento cosmológico é que a premissa 1 é falsa, quando ela diz que tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo o Antônio, nada começa a existir de fato. Tudo aquilo que existe é o resultado de algo que já existia e que sofreu uma transformação. Eu, por exemplo, enquanto um corpo, eu já existia antes do meu nascimento, porque os componentes do meu corpo já estavam presentes na natureza e eles se reciclaram e deram origem a esse organismo. O meu organismo hoje não é o mesmo de quando eu nasci. Ele foi sofrendo uma reciclagem, ele foi substituindo a pele, os nervos, até chegar aos ossos e chegou em mim hoje. E também daqui a alguns anos eu serei uma outra pessoa fisicamente falando. O meu corpo se transformará. Quando eu morrer, o meu corpo vai se decompor e ele será reciclado na natureza também. Ele vai voltar ao solo, né? E aí haverá um reaproveitamento dessas partes do meu corpo. O meu corpo será reutilizado. Segundo o Antônio, então, nada vem a existir a partir do nada. De fato, Antônio, do nada, nada vem. É impossível que alguma coisa comece a existir a partir de coisa nenhuma. Nem mesmo que alguém diga alguma palavra mágica, né? Como os religiosos gostam de ensinar. Mas o fato é que se uma coisa começa a existir, ainda que nesse sentido de vir de alguma coisa anterior, deve haver algo que lhe deu a existência. O movimento, ou seja, a mudança, essa transformação das coisas deve ter um agente por trás. E esse agente, se ele não é sem início, ele deve ter também uma causa. E essa causa, se ela não é a primeira causa, deve ter outra atrás dela também. E assim, regressivamente. Ou seja, mesmo que você diga que nada venha a existir do nada, você tem que admitir que houve uma causa para essa mudança que deu origem a esse objeto que existe agora. E o nosso universo, se ele realmente era um pontinho minúsculo que se expandiu de repente naquilo que é chamado de Big Bang, ele também teve uma causa. Deve ter havido algo que fez com que essa expansão ocorresse. De modo que, de uma forma ou de outra, o argumento cosmológico não cai nesse erro que você apontou. Se você nega que existe uma causa para o surgimento do universo, se você nega que houve uma primeira causa, aí sim é que você cai num absurdo lógico. Porque você está dizendo que algo pode acontecer do nada, que algo pode acontecer sem que algo tenha feito com que essa coisa acontecesse. E aí você tem um fato irracional, você tem um fato solto, que não está sujeito às leis da razão, que não pode ser compreendido por nós. Para que você possa entender uma coisa,
Ou você tem que explicar essa coisa a partir da sua causa, ou você tem que provar que essa coisa existe por necessidade intrínseca, que ela é necessariamente existente, de modo que ela mesma não pode ter sido causada por nada. A primeira causa de todas as coisas, por definição, não pode ter uma causa anterior. Ela tem que ter nela o poder para causar todas as coisas. De modo que o universo, enquanto um conjunto de coisas perceptíveis, deve ter tido uma origem, que não é ele mesmo. Né? Para que esse primeiro movimento tenha ocorrido, tem que ter havido algo que causou esse movimento, que causou essa mudança, que fez com que aquele pontinho minúsculo se expandisse e desse origem às coisas que nós temos hoje. E essas coisas se transformam, elas vão se modificando umas nas outras, não é? E nós mesmos estamos incluídos nisso. Mas essa primeira causa que deu origem à expansão, ela por definição não pode estar dentro do próprio universo, portanto ela não está dentro dessas regras. Ela mesma tem que ser um ser necessário, um ser que existe em si por si e que não tem uma explicação fora dele mesmo. Ou seja, é um ser que existe desde todo o sempre.